imagens são mais simbólicas do que um príncipe montado a cavalo erguendo uma espada, certo? O retrato mais famoso da Independência é uma obra de ficção, inspirada num momento surreal sobre um dos períodos mais marcantes da nossa história, onde nada do que está ali é realmente o que parece. Bem a cara do Brasil. Em 1822, Dom Pedro I viajou a São Paulo para controlar uma rebelião, o que conseguiu. Viajou em seguida de São Paulo a Santos, montado numa mula e acompanhado de dezenas de pessoas. Depois, retornou a São Paulo. O príncipe regente almejava o trono mais do que tudo naquele momento. Mas algumas fontes dizem que ele foi acometido por uma dor de barriga no meio da viagem e utilizou as moitas como trono, se é que me entendem. E foi saindo de uma dessas moitas que dizem que ele recebeu uma carta contando as intenções de Portugal. É improvável que ele só tenha tomado ciência disso naquele momento, pois as notícias da Revolução do Porto já tinham chegado por aqui. Foi ali, perto da moita, acompanhado de mulas e guardas, ao lado do Riacho Ipiranga, que Dom Pedro deu o que hoje conhecemos como Grito da Independência. Mas por que o quadro não retrata esse momento tão importante para a gente de forma mais realista? Então, o Pedro Américo, quando ele trouxe esse quadro a público, foi em 1888, portanto, um ano antes da proclamação da República e no ano da abolição da escravidão, dois fatores determinantes, para a queda da monarquia. A abolição da escravidão ela vai ser o retrato de uma crise que já vinha de muito tempo, que inclusive essa crise ela foi instaurada, a gente pode dizer, talvez lá na independência do Brasil. José Bonifácio já tinha apresentado projetos de abolição da escravidão lá na independência e Dom Pedro I não acatou a essas reivindicações. E esse quadro ele vai mostrar para a gente que ele quer dizer alguma coisa, ele quer trazer uma mensagem. E essa mensagem é a exaltação de uma monarquia que está em crise em 1888. Então, esse quadro ele tem a ver muito com essa construção de memória. É a construção de uma narrativa que até hoje figura em pauta. Quando a gente fala de independência do Brasil, a gente pensa quase que primeiramente nesse quadro, mas a gente sabe que historicamente falando, uma análise daquele quadro vai mostrar que aqueles fatos são muito improváveis e incoerentes. A independência, ela não se consolida com a declaração de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, como a memória oficial costuma narrar. Ela se concretiza a partir de um processo de lutas que envolveu as camadas populares, que enxergavam como tirânicas as intenções recolonizadoras de Portugal. Houve a participação de mulheres, indígenas, negros livres e escravizados combatendo as tropas portuguesas que tinham essas intenções restauradoras e recolonizadoras, Na Bahia, no 2 de julho, que é comemorada a independência, porque ela só foi consolidada em 1823, quando as tropas portuguesas foram definitivamente expulsas, nós temos exemplos de participações femininas, como a Joana Angélica, a Maria Quitéria e a Maria Filipa. Só o fato de ter vários homens montados em cavalos, com Dom Pedro I levantando uma espada, a gente sabe que aquilo ali, historicamente falando, não fazia muito sentido quando uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo era necessário animais que fossem acostumados a andar com carga, Então, mulas eram os animais apropriados para esse tipo de viagem. Então, essa construção de memória, ela remete a uma narrativa que tenta resgatar um suposto apogeu do Império que está em crise e prestes a cair. Então, essa ideia de construir memórias, junto com esse quadro, fazem com que a gente pense que a independência do Brasil ela é um processo, de fato, que vai influenciar na formação de identidade brasileira, mas ela em si não resolveu e não foi suficiente para que a gente conseguisse compreender, de fato, o que foi esse processo e o seu significado para a história. Então, esse quadro ele tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a independência do Brasil, mas ele também tem muito a ver com a proclamação da República, porque ele queria trazer uma mensagem e queria remeter a uma memória que não foi construída de 1822 a 1888, mas aquele quadro ele tenta remeter a algo, algum apogeu que ficou perdido no caminho.
Então, eu cito esse exemplo da Bahia para que a gente possa identificar que esse é um processo que não pertence apenas a São Paulo, apenas ao Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, ele se destaca como esse centro do poder porque era aqui que as cortes estavam instauradas, né? E onde as decisões oficiais eram tomadas. Quando a gente passa pelo centro do Rio, muitas vezes com pressa, a gente não percebe que seus edifícios, monumentos e até mesmo o nome das ruas contam um pouquinho do balaio geral da história brasileira. O centro do Rio é um resumo prático das disputas de poder e narrativa que se somaram, oscilaram ou se anularam para a criação da tal identidade nacional. Até o início do século XIX, o Brasil, como nós entendemos hoje, ele não existia essa unidade. Então, a identidade nacional, ela é fruto de um processo histórico, de disputas políticas e uma construção dos diversos interesses, da soma de diversos interesses dos agentes históricos. Aqui no centro do Rio de Janeiro, nas praças, nas ruas, nos monumentos, prédios, seja enquanto você caminha até o seu trabalho ou para curtir um momento de lazer, nós podemos observar a coexistência de diferentes momentos históricos, de projetos de poder. Se você já acompanha o Rolê, sabe que a gente te apresenta a cidade e sua história de diferentes pontos de vista. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o bicentenário da independência. Nosso trajeto vai da Praça Tiradentes ao Campo de Santana, 2 lugares ligados diretamente a esse processo da história. A Praça Tiradentes, ela foi já chamada de Praça da Constituição, porque tinha uma relação por estar próxima ao Teatro João Caetano, onde Dom Pedro I jurou fidelidade à Constituição portuguesa, mas futuramente foi ressignificada como Praça Tiradentes, né? E para a gente entender o porquê disso. No centro da praça está erguida uma escultura que representa o momento ali de Dom Pedro I no ato de declaração da independência. Essa escultura ela foi erguida a pedido de Dom Pedro II como uma homenagem a seu pai, mas futuramente, com a proclamação da República, o que se tinha de intenção era apagar os símbolos do Império. Queriam criar novos símbolos nacionais, ressignificar a identidade nacional. Praça Tiradentes passa a ser homenagem a Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, que ele foi executado nas proximidades dessa praça pelo crime de infidelidade, pelo crime de inconfidência. Então, a Praça Tiradentes, ela é um símbolo desses diferentes tempos que coexistem em um mesmo espaço. Lembra da ideia da cidade do Rio de Janeiro refletir um verdadeiro balaio da história? Pois é, se a estátua em homenagem ao príncipe está na Praça Tiradentes, é outra praça chamada Praça da República, mas mais conhecida como Campo de Santana, que tem muito mais a ver com esse episódio da independência. Foi lá que Dom Pedro, de volta ao Rio depois do Grito do Ipiranga, foi aclamado imperador do Brasil. A gente vai chegar lá, mas antes vamos pegar alguns atalhos pelas ruas do centro que contam outros olhares sobre essa tal de independência. Saindo da Praça Tiradentes, seguindo o nosso trajeto, a gente chega na Rua Uruguaiana, onde a gente tem a igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Ela foi construída quando a rua ainda se chamava Rua da Vala, né? E ela remete a uma memória muito importante que tem a ver com todo esse legado, né, do abolicionismo, da história negra do Brasil. Ela é não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, um dos grandes símbolos, né, da resistência da população negra, da luta pela abolição, da luta por uma emancipação e por direitos, né, contra o preconceito, o racismo. E a igreja Nossa Senhora do Rosário, ela vai ser parte, né, de um memorial em torno de irmandades que vão pensar, né, a luta pela abolição, que vão fazer coisas que a própria independência do Brasil não foi capaz de fazer. 2 anos depois da independência do Brasil, em 1824, a gente vai ter a primeira Constituição que foi criada, né, no nosso país, e essa Constituição ela não vai dar conta de pensar os direitos da população negra, que inclusive vai estar presente com uma lei que vai garantir aos donos de terra as posses, os bens adquiridos e pessoas escravizadas no período colonial. Ou seja, na Constituição, na primeira Constituição do Brasil, a população negra ela está no lugar de propriedade. E a Irmandade do Rosário,
junto com a Irmandade de São Benedito, que vai criar a Igreja do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, vão, durante muito tempo, lutar e buscar formas de dar não apenas dignidade, mas também dar vida para a população negra que foi escravizada durante muito tempo, até 1888, no dia 13 de maio, mas esse legado ele é tão importante que ele está presente nos dias de hoje. A gente tem relatos no Brasil República da atuação da Igreja do Rosário pela população negra. Um exemplo disso é em 1910, quando ocorre a revolta da Chibata, a Igreja do Rosário vai mandar advogados para poder atuar em prol dos marinheiros negros que sofreram com os castigos que a Marinha propôs, e ela não vai de maneira nenhuma cobrar qualquer quantia para defender esses homens negros. E a gente já está falando de 1910. Ou seja, a Igreja do Rosário ela não é apenas uma irmandade, uma igreja que luta pela abolição da escravidão. Ela luta pela memória, pela história e pela dignidade da população negra. Por isso, e em contrapartida com as contradições que a gente vê presente desde a independência do Brasil, por isso ela é um grande símbolo dessa luta por outras independências e como ela se relaciona com a população negra, que até hoje luta e tenta mostrar voz, e tenta mostrar como que ela é potente e precisa ser vista e reconhecida no Brasil, no Rio de Janeiro e na nossa sociedade de forma geral. Continuando nossa caminhada pelo centro do Rio, chegamos na Avenida Passos. Esse espaço nos dá a dica de que mesmo após o fim do Império e a abolição, a exclusão permanece. Essa avenida é uma homenagem ao prefeito Pereira Passos, responsável por grandes transformações urbanas no início do século XX, que foram acompanhadas por um processo chamado Bota Abaixo, com a demolição de casas populares para o alargamento de vias e saneamento. Tudo isso aconteceu de forma muito autoritária, desabrigando milhares de pessoas, em sua maioria pretas e todas pobres, que foram em busca de moradia nos subúrbios e nas encostas dos morros, formando favelas. A Avenida Passos é um nome muito curioso para pensarmos sobre esse processo, quando a gente fala da independência do Brasil e o legado da independência na história do Brasil e no Rio de Janeiro. É muito bom para a gente pensar em rupturas, mas principalmente as permanências. Onde é a Avenida Passos, hoje é um lugar muito ligado ao comércio, antes de tudo isso, antes desse processo, era um lugar de muitas moradias populares. Era um lugar que era repleto do que nós chamamos de cortiços, era um lugar repleto do que nós chamamos de casarões, de casas compartilhadas, que foram alvos do que a gente chama de bota abaixo, que foi aquele processo de demolição que ocorreu no centro, que fez com que muitas pessoas deixassem de ter suas moradias, ao ponto de ter gente que saía de casa, quando voltava a casa não existia mais. E nesse processo que a gente vai ver uma quantidade muito grande de pessoas que são praticamente expulsas do centro da cidade e vão buscar moradias em outros lugares, dando não exatamente início, mas vai impulsionar em muito o processo que a gente chama de favelização da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem relatos de pessoas que subiram os primeiros morros levando escombros das demolições de Pereira Passos para poder construir suas moradias. Então, a Avenida Passos, que hoje é muito ligada ao comércio, tem um trânsito muito grande, ela representa esse legado, ela fala muito sobre essas contradições, porque essa reforma, essa urbanização e modernização da cidade do Rio de Janeiro, ela acontece às custas da dignidade de grande parte do povo. E, como a gente sabe, a maior parte da população que foi atingida e impactada pelas reformas do início do século XX era a população negra, era a população pobre, eram pessoas descendentes de escravizadas, eram pessoas descendentes de imigrantes pobres, e enquanto as elites elas se beneficiaram posteriormente dessas reformas. Então, ela ter o nome de Avenida Passos é muito emblemático quando a gente olha a história por trás do nome e a gente vê uma história repleta dessas contradições. E a gente olha no entorno e a gente vê favelas, a gente vê morros que tiveram início exatamente por conta desse processo de urbanização. A expressão disputa de narrativas está relativamente na moda, mas, falando em história, ela faz bastante sentido. Os próximos pontos desse rolê ostentam monumentos e edificações cheios de carga simbólica. A coexistência espacial de 3 períodos distintos da história do Brasil estão refletidos na Praça Duque de Caxias, símbolo do Império, na Praça da República, símbolo do rompimento com a coroa, e na Avenida Presidente Vargas, símbolo do rompimento com a Primeira República. O Duque de Caxias, apesar de ser uma figura muito marcante da história imperial, ele representa hoje também
um certo tipo de poder, né, de apogeu, de plenitude também da República, porque hoje ele é patrono do Exército e ele é muito importante na história imperial do Brasil, quando ele intervém na Revolta da Balaiada, no Maranhão, né? Então o Coronel Luiz Alves, ele chega no Maranhão, ele intervém na Balaiada de uma forma muito sanguinária e ele ganha o título de Barão de Caxias. Após o título de Barão de Caxias e outros feitos, ele vai se tornar o Duque de Caxias. E ele, sendo Duque de Caxias, ele vai ter uma participação também muito significativa na Guerra do Paraguai, né? O conflito bélico mais marcante da história do Brasil, onde a gente sabe que o Brasil tem feitos extremamente complicados de se analisar. E o Duque de Caxias, ele vai, durante muito tempo, representar esse poder militar brasileiro, essa figura de poder em relação à coroa, mas também vai se tornar uma figura de poder para a República, ao ponto dele ter essa praça inaugurada, não no período imperial, mas já no período da República. E essa praça ela está de uma forma muito curiosa, situada na frente da Praça da República, no Campo de Santana. Bem atrás da Praça do Duque de Caxias, a gente tem ali a estação da Central do Brasil, que, historicamente falando, também tem toda uma relação com a classe trabalhadora. O trem que vem desde a Baixada Fluminense vai trazendo a classe trabalhadora até o centro da cidade, tendo a última estação, a Central, né, que não passa da Central para a Zona Sul, porque o mundo do trabalho para no centro. A gente vai ter a classe trabalhadora descendo nessa estação e se deparando com um monumento de uma figura poderosa para o poder. Então é muito interessante pensar como o Rio de Janeiro conta histórias diferentes e histórias contraditórias e até antagônicas nas suas esquinas, porque a gente vai ter, cortando a Praça Duque de Caxias e a Praça da República, a Avenida Presidente Vargas, que representa uma ruptura dessa república que remete também a Duque de Caxias como uma figura poderosa. Então, o Duque de Caxias ele é uma figura muito complexa, mas é importante a gente analisar e olhar para essa praça, olhar para essa figura, quando a gente está fazendo um rolê que fala exatamente sobre essas contradições, essas disputas de narrativas. Porque quando a gente fala sobre um povo que está buscando emancipação, está buscando luta por dignidade, luta por direitos, significa que tem alguém que está antagonizando essa luta. Então, olhar e ver uma praça que tem a estátua de um homem tão poderoso para a figura, né, para o poder imperial, para o poder republicano, nos ajuda a pensar como que esse tal balaio da história se faz presente. Por muito tempo, os símbolos da cidade refletiam apenas personagens da elite, representado por seus homens brancos que davam nome a ruas, monumentos, edifícios e instituições. Nesse rolê, pensando a independência como um processo contínuo, não poderíamos deixar de fazer um contraponto e destacar espaços da cidade que mostram outras lutas e memórias. Um desses lugares que fica localizado na Praça 11 é o monumento a Zumbi dos Palmares. A Praça 11 ela é considerada, no passado, também como parte da região da Pequena África, por ser um local de concentração da população afro-brasileira, da cultura afro-brasileira. E o monumento a Zumbi ele foi erguido na década de 80. É uma homenagem a Zumbi dos Palmares, que foi uma liderança do Quilombo dos Palmares, que ficou situado na região do Alagoas. E era uma das comunidades em que pessoas negras que fugiam da escravidão se refugiavam para resistir. E por causa da sua resistência, ele foi perseguido, foi assassinado, foi decapitado, por isso esse destaque para a réplica da sua cabeça. Mas essa réplica, na verdade, ela representa a fisionomia de um rei nigeriano, porque a fisionomia do Zumbi ela não foi identificada. Mas, por causa da sua luta, o Zumbi, né, ele foi utilizado como uma representação de resistência. E aí a data da sua morte, que é 20 de novembro, foi eleita a data para se comemorar o Dia da Consciência Negra. Um pouco próximo ao monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas, está localizada a Escola Municipal Tia Ciata, que faz uma homenagem a Hilária Batista de Almeida, que era uma mãe de santo baiana, quituteira, que no pós-abolição, por causa de um contexto de perseguições religiosas, ela se muda para o Rio de Janeiro e se instala ali na Praça 11, na região da Praça 11, nessa região da Pequena África.
E a tia Seata, ela ficou muito conhecida pelas festas que ela promovia na sua casa e por ser, na sua casa, um espaço de acolhimento para as pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Então, ela acolhia pessoas sambistas, capoeiras, ciganos, né? E, inclusive, pelos relatos históricos que nós temos, pelas documentações históricas, se aponta que foi na casa da tia Seata, no terreiro de tia Seata, em que houve a produção do primeiro samba. E a Escola Municipal Tia Seata, ela segue essa trajetória histórica de acolhimento, porque a escola ela foi criada na década de 80 como um espaço de acolhimento para as pessoas em vulnerabilidade social, para jovens e adolescentes nessa condição, para receber essa formação educativa. Chegamos à Praça da República, o lugar onde Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil. Mas, voltando à ideia de disputas de narrativa, foi também aqui que foi proclamada a República. Não parece, no mínimo, curioso que monarquia e república tenham sido consagradas no mesmo lugar? Esse espaço, conhecido até hoje como Campo de Santana, nos diz muito sobre episódios e períodos históricos da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. É um lugar que faz parte de um território que durante muito tempo era considerado periférico na cidade, vai ter uma transformação ocorrendo e vai se tornar um lugar que vai ter a participação e a presença de pessoas negras escravizadas, de pessoas livres, vai ser palco muitas vezes de alguns eventos muito importantes para a história do Brasil, por exemplo, a aclamação de Dom João VI, a gente vai ter no Campo de Santana a formação de algumas irmandades católicas que, inclusive, atuavam em prol da população pobre. Uma delas é a Irmandade de Santana, que vai, inclusive, influenciar o nome no Campo de Santana. E vai se tornar também esse lugar um ponto muito determinante para a gente pensar como que essas narrativas contraditórias acontecem. Porque o Campo de Santana vai ser, durante muito tempo, palco de manobras e treinamentos das Forças Armadas do Império, e também vai se tornar um lugar onde a República vai ser proclamada. Então, a queda da monarquia e a aclamação da monarquia acontecem no mesmo lugar. E isso é muito contraditório de se pensar. E por isso que a gente escolheu esse lugar para encerrar esse rolê. Porque olhar para a Praça da República e entender que, num momento, Dom João VI, ele é o cara que vai ser aclamado aqui como rei, né? Vai dar, basicamente, uma introdução para esse poder monárquico se tornar algo quase que de dimensão nacional, né? Eu digo quase porque essa ideia de nação ela ainda vai ser desenvolvida no decorrer do tempo, mas a gente vai entender que todo esse território que era colônia vai se tornar território dessa coroa que se instala no Brasil e vai ter aqui no Campo de Santana a sua aclamação sendo pública para a população saber. A gente vai ver também que a República vai dar queda a essa mesma monarquia, nesse mesmo lugar. Essa mudança de nome, né, de Campo de Santana para Praça da República é uma maneira de reconstruir a memória do lugar e de mudar e modificar a forma como a população, como o Brasil, vai encarar o regime político que vai estar dominando naquele momento. Porque a República ela tem como um dos principais, né, fatores para ter o seu início, a crise e a impossibilidade de continuidade da monarquia. Então, a gente encerrar o nosso rolê aqui é simbólico exatamente porque a gente está falando de contradições, a gente está falando de disputa de narrativas, a gente está falando de visões diferentes e a gente encerra num lugar onde a gente vai ter a monarquia sendo exaltada, a participação das camadas populares, a gente vai ter uma presença negra, uma presença escravizada, há relatos históricos de muitas pessoas negras que vinham para cá e dançavam em ritmos, né, oriundos da África, vai ter a presença de muitos negros livres que vinham morar muitas vezes nos arredores da praça e nesse lugar também vai ser proclamada uma república logo após o fim da escravidão, e essa república também vai colocar uma constituição que não vai dar direitos a essa população negra que aqui estava também desconsiderada pela monarquia. Então, pensar todas essas contradições, essas diferentes narrativas, é um ótimo jeito de encerrar um rolê sobre o bicentenário da independência do Brasil. As ruas, praças, monumentos e tudo que há de imagem, som e movimento na cidade são camadas cheias de informação. Mas a principal provocação aqui é: a cidade é um documento vivo da história. Bora dar um rolê pensando nisso?